Isso aí, vamos iniciar. Quem começa aí orando hoje por nós, né? A Tayla. A Tayla já orou aqui ou não? Aqui não. Então vamos orar. Aí, semana que vem, alguém, sem ser o Igor já orou, né? Já. E a Tayla. Isso. Pode orar. Ai, Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma semana, que nós podemos estar saúde, nos empreendedor. Pai, Deus, abençoe a vida da Cris, porque ela é melhor. Abençoe a vida de todos que estão vindo. Sim, Deus. Na volta que ninguém vai acontecer nada com ninguém. Abençoe a nossa família, todas as necessidades encontradas. A minha mãe que está fazendo aniversário hoje. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode aceitar. Isso aí. Glória a Deus. Alguma dúvida aí no material que cada um recebeu? Todo mundo conseguiu pegar lá, baixar? Deu para ler? Deu para você ler? Todo mundo decorou? Né? O primeiro versículo está todo mundo de cor ou não? Primeiro. Então vamos lá. 1, 2, 3. O primeiro, hein? Vamos lá. 1, 2, todo mundo junto. Porque... Porque Deus amou o mundo. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa, tá ficando bom. Vamos de novo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde está? João 3,16. 3,16. O endereço lá é João 3,16. Beleza. Agora vamos ver lá o Romanos 5,12. Vamos lá. Aham. Ó, pode ler agora. Pode ler, todo mundo lê agora. Mas depois vai fechar a Bíblia e vai todo mundo citar. Vamos lá. Vamos lá, tudo certo? Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, assim. Não, vamos. Sem muito. Não, tem cada Não, uma escrita diferente. Vamos tentar. Cada Bíblia é uma, né? Que acaba complicando. Vamos lá, 1, 2, 3. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso. Tá ficando bom. Tá certo? Beleza, então. Mas, então, a gente falou já sobre salvação, sobre arrependimento, né? E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, né? E a Bíblia, né, é um livro, né? O que vocês acham? A Bíblia contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? O que vocês acham? É a palavra de Deus. Certo. Ela contém a palavra ou ela é a palavra? Contém? Qual que é a diferença? Acho que tem dos dois um pouco. É. Tem porque ela foi escrita Aham. e tem porque a gente crê naquilo que a gente lê. O que vocês acham? Você concorda com a Mirelle? Eu concordo com ele. Eu acho que é os dois, tá? Acho que é os dois. Eu também. O que você acha, Alex? A Bíblia? A Bíblia contém ou é a palavra de Deus? Eu acho que ela contém. Contém? Contém. O que mais? Dani? Acho que minha Mirella falou, os dois. Os dois? Contém e a palavra. Tá. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você fala assim, ó, ela contém, né? Ou seja, você está dizendo que ela tem só uma parte que é a palavra. O resto, vamos supor, eu vou falar assim, ó, os Salmos é a palavra, mas os outros não são. Então quando você fala assim, ó, porque tem muita gente que fala assim, ó, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, porque ele não concorda que de Gênesis até Apocalipse, toda é a palavra. Né? Tem muita gente que diz, não, a Bíblia contém a palavra, mas ela não é a palavra de Deus como toda. Né? Então a Bíblia é a palavra, ou seja, de Gênesis até Apocalipse é a palavra toda. Né? E a gente vai ver, né, que a palavra, a Bíblia, né, ela não tem a intenção de explicar quem é Deus. Uma definição assim, olha, a Bíblia foi escrita para o nosso crescimento, para trazer paz, para trazer salvação para a nossa vida, mas quando ela foi escrita,
ela não teve a preocupação de dizer assim, olha, vai estar escrito lá que vai provar que Deus é Deus. Não, Deus não precisa ser provado, Deus é Deus. Né? Ou seja, você pode ler a Bíblia completa, você não vai ver uma definição lá, ó, Deus é isso. Não, a Bíblia não está preocupada com isso. Né? A Bíblia está preocupada de mostrar como Deus criou o mundo, né? E a gente vai ver também que não é com detalhe, né? Que tem muita coisa que a ciência tenta explicar, né? A criação do mundo até hoje, né? Tem a história do Big Bang, tem a história da evolução, né? Mas até entre os cientistas, né? Não tem acordo, né? Mas a Bíblia não está preocupada com isso, né? A Bíblia está preocupada de mostrar que o homem pecou e que Jesus veio, né? E veio trazer salvação. A Bíblia está preocupada com isso. Né? Eu só queria deixar claro isso, né? Que muitas vezes alguém vai perguntar para você, não, mas prove na Bíblia que Deus existe. Não, você não vai conseguir provar, porque a Bíblia não está preocupada com isso. Né? A Bíblia está dizendo, ó, o céu, lá no Salmo 19, né? Diz assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus e anuncia as obras das suas mãos. Né? Ou seja, a Bíblia vai revelar que Deus existe. Aí é uma coisa de fé sua e a fé da outra pessoa. Se a pessoa não crê, aí não adianta, não tem como você convencer. Né? Talvez só Deus vai convencer ela lá no futuro ou depois, ou mesmo assim a pessoa não quer, por mais que ela até entenda, mas ela não quer dar o braço a torcer. Então a Bíblia não está preocupada com isso. Uma outra coisa, né, que a palavra de Deus, vamos ler lá, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 e 17. Qual o número da página? Isso vai terminar hoje. Qual o número da página? Nessa aula, né, nós vamos fazer um grande desafio hoje, hein? Tipo, Oi, ó, mas na minha Bíblia, na página aqui, né? Está lá na página 1 Timóteo? 2 Timóteo. Na minha Bíblia está na página 1576. A minha está 956. Olha lá, tá vendo? Cada Bíblia tem uma numeração diferente. Qual que é o... É 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Ah, é a segunda? É. 3, Hebreu, Isso. Pedro é rápido também, hein? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Esperar todo mundo achar aí. A gente vai ler. Oi, espera um pouquinho só. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Todo mundo achou? Beleza, vou ler aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então a palavra de Deus está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, não é uma parte, é toda. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para o ensino, para a correção, o que mais? Para a justiça. Para a justiça, o que mais? Para a educação da justiça, né? Com o objetivo do quê? A fim de que todo homem seja o quê? Preparado. Aqui na minha fala perfeito, né? Apto, na verdade. Apto, né? E perfeito, habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus vai estar dizendo que, né, toda a Bíblia foi inspirada. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus chegou assim, ó. Chegou para Pedro e falou assim, ô Pedro, pega o caderno aí. Eu vou ditar para você. Não foi assim. Né? Deus não fez um ditado para o ser humano. Né? Deus foi dando inspiração, Deus foi falando com ele no seu coração. E quando Deus... Porque a Bíblia, não sei se vocês sabem, quantos autores tem mais ou menos a Bíblia? Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Tem mais de 40 pessoas.
né? Mais ou menos, algumas pessoas dizem 40, outros dizem um pouquinho mais, mas é em torno de 40 pessoas, 40 autores, num prazo de mais ou menos de 1.500 anos. Levou o tempo, né? 1.500, isso, 1.500, 16 séculos aí mais ou menos, né? Para escrever a Bíblia toda. E Deus respeitou, não sei se vocês conseguem enxergar, assim, né? Que tem autor que escreve de um jeito, tem outro que escreve de outro. Deus preservou isso, né? Porque cada autor tinha a sua qualidade, a sua maneira de escrever. Né? Assim como você vê um livro, você fala assim, esse cara escreve assim. A outro já tem uma escrita mais difícil de entender, outro tem uma linguagem mais fácil. Né? E na Bíblia é assim também. Tem algumas pessoas que eram mais cultas, escreveu com mais detalhe, com mais perspicaz. Né? Tem outras pessoas que uma leitura mais tranquila de você entender e compreender. Tem algum autor que escreve com mais, como eu posso dizer, com mais, contando mais a história. Tem outro que resume mais a história. Ou seja, Deus respeitou essas coisas. Mas o Espírito Santo que conduziu as pessoas. E é interessante também que na Bíblia, apesar de demorar mais ou menos mais de 1.500 anos, a gente não vê como eu posso dizer, né? Alguém escrevendo isso aqui e outra pessoa lá contradizendo o que o outro escreveu. Né? Ou seja, há uma unidade nessa escrita. Ninguém contradiz ninguém. Né? Por quê? Porque foi Deus que foi conduzindo, né, o relato da Bíblia. Né? Mas se a gente fosse falar, porque falar sobre a Bíblia em 1 hora ou 50 minutos é muito pouco. Né? Porque se a gente for falar assim, por que algum livro não entrou, porque outro não entrou, aí já é mais demorado para a gente explicar isso. Né? Mas vamos ver se no futuro a gente começa a conversar mais sobre isso. Mas é isso. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Como nós acabamos de ler, toda a escritura foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a educação, né, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler lá também, 1 Pedro, capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Está depois lá de Timóteo. Lá na frente, um pouquinho antes de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Espera para não deixar. Todo mundo achou? Espera aí. É bem mais isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedi para a Mirella ler para nós. Vamos esperar todo mundo achar, depois ela lê. Versículo 20 e 21. Vamos, pode. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem de vontade humana, mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso. É isso? É movido, impelido é movido, né? Movido pelo Espírito Santo. Aham. Alguma dúvida aí? A minha tradução diz assim, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém
de particular elucidação. Ou seja, a palavra foi clara, né? Elucidação é clareza. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Certo? Ou seja, mais um versículo dizendo aí que foi o Espírito Santo que moveu as pessoas a escreverem a palavra de Deus. Não foi da vontade do ser humano. Deus é que levou eles a escreverem a palavra. Alguma dúvida até agora? Não, né? Tranquilo. Vamos continuar aí. Vamos ler outros textos aí. Vamos ler lá o... A Fernanda vai achar para mim aqui Isaías, capítulo 55, versículo 11. O Rafael, Salmo 119, versículo 5. Pietro, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Bispo, tem uma Bíblia para me mostrar que eu esqueci muito isso. Não entendi. Bíblia, aqui no coelho. Eu tenho a minha Bíblia aqui, pode dar. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Deixa eu ver se aqui deve ter, peraí. Qual que é o versículo? Vou pegar a minha mesmo. Bispo, 55 qual? Isaías 55, 11. Os salmos é qual mesmo? 119, 105. Hebreus Isaías 4, 12. 55? Oi? Isaías 55? 11. Achou? Beleza. Pode ler para nós. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo que eu prometo. Isso. Né? Tem alguma tradução diferente aí? Alguém conseguiu acompanhar? Na minha tradução diz assim, ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, pelo contrário, fará aquilo que designei. Né? Então, é a mesma coisa, né? Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, a minha palavra não vai voltar vazia. Né? Por mais que muitas vezes a gente acha que não tem resultado, mas Deus está dizendo, a minha palavra não volta vazia. Conta-se uma história, né? Essa história é verídica, né? Que tinha uma família, né? E aí um casal, né? E aí o marido daquela senhora, ele tinha um problema de vício, né? Ele bebia muito. E ela era crente. Aí ela sempre convidando ele para ir para a igreja e tal, né? Pedindo para Deus libertar ele e tal. E ele nunca queria ir. Aí ela insistiu, aí ele foi. Né? Aí ela falou, opa, graças a Deus meu marido vai na igreja, né? Domingo que vem. Aí ela orou a semana toda para Deus falar com ele e tal, à noite. Aí ele foi, né? Aí chegou lá, aí o pregador foi, aí o pregador leu a genealogia de Jesus. E diz a genealogia, né? A genealogia diz lá, aquele fulano nasceu, fulano viveu tanto, morreu tanto, né? E o cara foi falando isso, aí depois ele leu e falou assim, amém, essa é a palavra de hoje. Aí a mulher falou assim, meu Deus, eu tive tanta
luta para convidar meu marido para vir para a igreja. Né? E o homem vai falar sobre isso hoje. Meu Deus do céu. E a mulher voltou arrasada, né? Para casa assim. Cara, não valeu nada, né? Aí no dia seguinte, o marido dela chamou ela, meu bem, vem cá um pouquinho. Olha, eu acho que eu vou aceitar Jesus. Porque aquele homem lá à noite, ontem, ele falou de tanto nome e não falou o meu. Eu vou aceitar Jesus, meu nome tem que aparecer lá. Né? Ou seja, a palavra de Deus não volta. Deus sabe a maneira de falar com cada um de nós. Né? É por isso que a Bíblia diz que a palavra dele não vai ficar no vazio. Né? Deus, de alguma maneira, ele vai acessar o nosso coração. Né? Então a gente precisa crer nisso, que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer, né, sentido para aquela pessoa na hora certa, no momento certo. Pode até demorar, mas alguma hora aquela palavra vai ser luz para a vida daquela pessoa. Tá certo? Mas vamos ler lá. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso. A Bíblia está dizendo que a palavra ela é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra vai conduzir a gente, né, a gente a caminhar, a gente andar, a gente prosseguir, né, para viver tudo aquilo que Deus deseja que nós venhamos a viver. Beleza. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo também que ela é viva e eficaz. Ela penetra lá no nosso coração. Ela consegue, né? Ou seja, alcançar, né, coisas que talvez a gente não alcance. Né? Ela diz aqui, olha, é apta para dividir espíritos, juntas e medulas. Né? Ou seja, a palavra de Deus ela é profunda. Né? E é interessante que, quando a Bíblia fala que ela não volta vazia, quando ela é apta para discernir os nossos pensamentos, os nossos planos, que ela é luz, né? O que Deus está querendo dizer? Né? Que, na verdade, né, a palavra de Deus, você leu ela hoje, aí daqui uma semana você vai ler de novo, Deus vai falar outra coisa com você, porque ela se renova. Né? Você pode, por exemplo, aquele versículo que vocês decoraram aí, que está bem decorado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você conseguir ler, né, alguns sermões já escritos sobre esse versículo, você vai ver várias pessoas pregando de diversas maneiras o mesmo versículo. Por quê? Porque Deus fala com cada um de uma maneira diferente. Né? Ou seja, o mesmo versículo, Deus vai falar com você de um modo diferente e com a outra pessoa também totalmente diferente. Né? Ou seja, a palavra de Deus ela renova, né? Ela não volta vazia, ela penetra o nosso coração. Mas vamos continuar aí. Né? A palavra de Deus, quantos livros a Bíblia tem? Alguém sabe aí? Quantos livros a Bíblia tem? 66. 66, muito bem, Fernando. E ela é dividida em duas partes, não é? Novo Testamento E Velho Testamento. Velho Testamento. Quem vem primeiro, quem vem antes? O Velho Testamento, aí depois vem o Novo. O Velho Testamento, quantos livros tem? 30 e poucos? 30 e poucos, mas quantos? 37. 36. Quem mais? Quem dá mais? 33? Quem dá mais? Quem dá mais? 30 quanto? 37. Não, 39. Ui. 39. Né? 39 mais. Aí, 39 menos 66, dá quanto? 27. O Novo tem 27. Minha Bíblia tem 73 livros.
Isso. Então, só que a Bíblia dele ali é a Bíblia católica. Na Bíblia católica tem alguns livros que aqui na nossa Bíblia não tem. Né? É assim mesmo. Né? Que não entrou no cânon, né? Que a gente fala assim. Tem um livro lá de Tobias, que nessa aqui não tem. Né? Mas a Igreja Católica colocou lá que vai contar a história, né, de alguns santos lá da igreja. Tá certo? Mas a Bíblia, de um modo geral, é 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. E a Bíblia, o Velho Testamento, ele se divide. Né? Os 5 primeiros livros são os livros chamados pentatêuticos. Né? Pentateucos. Penta significa 5, né? Então são os Pentateucos, o livro que Moisés escreveu. Vai falar sobre a lei. Né? Sobre a lei. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, essa é lei. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos lá, todo mundo junto? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio. Isso. Deuteronômio. Então vamos mais uma vez. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Né? Ou seja, se alguém falar assim, opa, vamos ler o livro de Números, você já sabe, opa, Gênesis, Levítico, Números, ou seja, é o quarto. É o quarto livro. Certo? Ou seja, fica mais fácil para você procurar, que aí você não precisa procurar no índice. Opa, Gênesis, Levítico, Números, opa, já sei que é no quarto livro. Né? Ou seja, isso é bom, né? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver, ó, aqui no livro esses 5 livros foi Moisés que escreveu. Né? E você vai ver lá no livro de Gênesis contando, né, o princípio lá da criação. Aí você vai ver Deus contando como é que formou a nação judaica, né, começando lá em Abraão. E aí vai a história toda. Né? Então, Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí depois tem os livros históricos, né, da Bíblia, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Certo? Vamos ver se eu falei certo, é isso aí mesmo. Esdras, Neemias e Esther. Isso. Então, olha, os históricos são 12, se eu não me engano. Vê se são 12 aí, ó. Alguém conta aí. Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. 12. São 12 livros históricos. Não, são 12. Mas vamos lá comigo, vamos lá todo mundo junto. Os livros históricos são 12. Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos. Né? Então vou do começo lá. Os 5 primeiros. Gênesis, Deuteronômio, é isso mesmo. Beleza. Depois os históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Opa, joia, muito bem. Aí depois vem os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5. Certo?
Certo? Vamos lá. Os poetas quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É cântico, né? É porque o meu tá Cânticos do Cânticos. Isso, Cântico dos Cânticos. É, Cântico dos Cânticos. Tem outra, tem uma que fala que é Cantares também. Cantares, né? É a mesma coisa. Certo? Ou seja, olha, nós já sabemos aí, olha, 5 dos Pentateucos, mais 12 dos históricos. 5 mais 12, 17. Agora mais 5 do poético, são 22. Né? Agora nós vamos ver os livros profetas maiores. Quais são os profetas maiores? Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Certo? Vamos lá. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São mais 5, né? Isso. Aí são os profetas maiores. Né? Aí depois vai ter os profetas menores. Né? Os profetas menores. Que são, se eu não me engano, 12. Não, são 13. 12 ou 13. 13. Não, são 12, são 12. 12, vamos lá. Isso aí é mais dificinho. Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque. Naum, isso. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Isso. São 12, né? É isso aí mesmo? Isso. Vamos lá de novo. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. Certo? Aí acabou. São os 39 que tem. Certo? Aí depois vai vir o Novo Testamento. Aí são os evangelhos que começam lá. Os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? São os evangelhos. Aí depois tem os livros históricos, que são só um, certo? Que é quem? Atos dos Apóstolos. Isso. Aí depois tem as epístolas paulinas, né? Que são as que Paulo escreveu. São 13 que ele escreveu. Né? Vamos lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Isso, Hebreus. Hebreus. Não, só até Filemão, né? Porque as epístolas são 12. São 13, na verdade, né? Se não me engano. 13 que ele escreveu. De Romanos a Filemão. 13, né? Isso. Vamos lá de novo. Os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, falando sobre os evangelhos, quando você lê o livro de Mateus, ele vai falar que o Mateus, ele escreve dizendo que Jesus é rei. Lucas vai falar, Mateus, Marcos, né? Marcos vai falar que Jesus é servo. A ênfase do livro vai falar que Jesus é servo. Lucas vai falar que Jesus é homem. E João vai falar que Jesus é Deus. Né? O enfoque dos livros vai mostrar, olha, Mateus, Jesus é rei. Né? Marcos vai falar que Jesus é homem. Jesus é servo, Jesus é servo. Lucas vai falar que Jesus é homem. E João vai falar que Jesus é Deus.
né, como eu posso dizer, cada livro vai focar, né, vai mostrar a figura de Jesus como rei, como homem, como servo, como homem e como Deus. São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí os livros históricos, que é o livro de Atos. Aí depois vem as epístolas paulinas lá, né, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Isso. Hebreus, né, são as epístolas gerais, mas Hebreus, algumas pessoas acham que foi Paulo que escreveu, outras pessoas falam que foi Apolo, mas ninguém sabe, é só dedução, né? Alguns acham que não, parece que a escrita é parecida com as epístolas paulinas, pode ser que seja Paulo, aí os outros, não, pode ser com outra pessoa, mas aí não importa, né? Mas as epístolas gerais são Hebreus, depois de Hebreus veio o quê? Tiago, depois 1ª e 2ª Pedro, depois 2ª e 3ª João, aí vem Judas, só até aí. Aí depois vem a última, que é Apocalipse, né, que é um livro profético, né, que a Bíblia fala. Né, são os 27 aí, livros da palavra de Deus. E, por último, falando sobre Bíblia ainda, né, a gente vai ver que a Bíblia tem uma característica, né, que, como eu posso dizer, né, que ela, eu coloquei aqui, característica que faz a Bíblia um livro único, né, ou seja, a unidade deles, né, como eu disse logo no comecinho, são 40 mais ou menos, né, autores, 66 livros, e a gente não vai ver nenhum dos livros dizendo, Mateus está errado, né, ou o livro de Atos está errado, né, ou seja, a gente vai ver, tudo converge para o mesmo objetivo, mostrar que Jesus é o Salvador. Né? Desde lá do Gênesis, a gente vai ver Deus falando para a mulher, olha mulher, de ti vai nascer alguém que vai pisar na cabeça da serpente, né, e que vai aí, olha, consertar aquilo que vocês fizeram. Né? Ou seja, a Bíblia toda vai mostrar que Jesus é o Cristo, é o Salvador, do começo ao fim. Né? Tudo que está lá no Velho Testamento vai estar anunciando que Jesus vai vir. Até aquela, talvez vocês assistiram aí na série bíblica lá da Record, né? Quando Moisés está lá no deserto, e aí aparece um monte de serpente lá. Aí Deus fala para Moisés criar uma serpente de bronze. Né? Não sei se vocês viram lá na série, não bem assistiu, né? Mas aí, isso está lá se eu não me engano, lá em Deuteronômio. Né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia lá. Né? Com certeza está lá, se não tiver no Êxodo, está lá em Números ou Deuteronômio, não lembro onde está. Mas você vai ver Jesus dizendo, lá em João, né, a respeito desse acontecimento lá, que ele fala assim, assim como o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, né, para trazer salvação para o ser humano. Né, você vai ver Jesus falando sobre Jonas. Né, as pessoas dizendo assim, olha, Senhor, dá um sinal a teu respeito. Aí Jesus vai falar lá nos evangelhos, olha, nenhum sinal vai ser dado, a não ser aquele sinal de Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem vai ficar 3 dias e no 3º dia vai ser ressuscitado. Né? Ou seja, tanto os acontecimentos que aconteceram lá no Velho Testamento vai estar anunciando que Jesus vinha. Né? Então a Bíblia é um livro único. Né? Uma outra coisa que a Bíblia mostra também, que aqui a Bíblia é um livro único, né? Que a preservação. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Apesar de conter textos, né, tão diferentes um do outro,
né? Mas a gente vai ver que todo o propósito é mostrar que Deus é Deus. Né? Uma outra coisa também é a coerência. Né? Durante 1500 anos demorou para ler a Bíblia foi escrita, e todo esse período aí que foi, não foi 1500 anos, como eu posso dizer, né? Consecutivos. Né? Por exemplo, ó, não sei se vocês sabem disso, o último livro do Velho Testamento qual que é mesmo? O último livro do Velho Testamento, Malaquias, isso. Aí, abre lá em Malaquias para mim, não sei se na sua Bíblia é assim, mas acho que na minha Bíblia é. Malaquias, está antes de Mateus, certo? Que é o último livro depois do Velho Testamento, Mateus. Malaquias quanto? Malaquias, lá no último capítulo. Malaquias. Está lá antes de Mateus. Isso. Malaquias 4. Malaquias, isso. Qual que é? Malaquias. Malaquias o último. Último capítulo. Ó. Aí você vai ver, né, que logo em seguida, depois vai começar o livro de Mateus. Tem algumas Bíblias, não sei se na sua tem uma página meio em branco lá, ou uma página branca, né? Olha, na do Rafael tem. Isso, na sua tem. Acho que na dele não tem. A sua tem. A sua... Não, você está falando em branco? Não, na outra página. Aí, tem uma página em branco. Isso. Então, a sua também tem, né? Talvez algumas tem isso. A minha tem duas. Tem duas, né? Tem duas, só dele que não. A minha tem um índice. Tem um índice, isso. Mas, ó, quanto tempo demorou de Malaquias a Mateus para ser escrito? 400 anos. Né? 400 anos Deus ficou em silêncio. Não foi escrito nada. Né? Deus deu um tempo, falou assim, ó, não sei porquê. A gente vai perguntar lá para cima, quando chegar lá. Né? Mas demorou depois de Malaquias até Mateus ser escrito, começou a ser escrito de novo, demorou 400 anos. Né? Ou seja, por que eu estou contando isso? Porque a Bíblia demorou 1500 anos para ser completa. Né? Mas nesse período, né, houve uma coerência, que ninguém se contradizeu. Ninguém conheceu, tem alguns autores que nunca conheceram o outro. Tem alguns que conheceram. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, com certeza eles conheceram um ou outro. Eram discípulos de Jesus. Só que cada um conta, né, de acordo com as suas experiências e de acordo com o que o Espírito Santo revelou para eles. Né? Você vai ver que tem algumas parábolas, né, que Jesus contou, né? Por exemplo, o jovem rico. Né? Se eu não me engano, só tem um dos evangelhos, a história do jovem rico. Ela não se repete em vários outros. Né? Mas aí é Deus que quis isso. Não tem como explicar isso. Tá? Mas eu quero dizer que há uma coerência, né, nesse sentido. Há também, né, que se diz que a Bíblia é um livro único, né, devido à história. Né? Você vai ver, olha, hoje tem coisa sendo descoberta ainda. Né? Por exemplo, lá no Oriente Médio, né, lá perto de Israel, tem as pessoas descobrindo coisas. Mas apesar de todo esse tempo aí que a Bíblia já foi escrita e as pessoas vão descobrindo coisas, você não vê nada contradizendo o que a Bíblia diz. Né? Ou seja, até a história argumenta a favor que a Bíblia é um livro de Deus. Né? Não tem acaba descobrindo lá, né? Por exemplo, lá no Egito tem um monte de fatos que mostra a história de José, que mostra a história do povo do Egito, né? Que ficou lá 40 anos, o percurso. Não foi descoberto nada que se diz que vai dizer uma prova contrária ao que a Bíblia escreveu. Né? Ou seja, a história mostra que a Bíblia é um livro único. Uma outra coisa é a atualidade, né? A Bíblia é um livro atual. Né? Como eu acabei de dizer agora há pouco, dizendo o seguinte, ó, a Bíblia, cada um vai ler ela, você fala assim, opa,
Isso aqui aplica na minha vida hoje. Né? Assim como aplicou há 100 anos na vida de outra pessoa lá. Né? Ou seja, ela vai se contextualizando. Né? Ou seja, uma pessoa que é simples, ela vai ler a Bíblia e ela vai entender. Uma pessoa que é culta também, ela vai ler e vai entender. Né? E cada um vai fazer a sua aplicação para a sua vida, para o seu contexto de vida. Um que lê aqui, outro que lê lá no Japão, que lê lá na Coreia do Norte, ou lá na Índia, em qualquer lugar do mundo. Né? Ou seja, a Bíblia vai fazer sentido para aquela pessoa que está lendo. Né? Então a Bíblia, Deus deixou ela escrita dizendo que ela é o único livro só. Tá bom? Mais alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta? Ok. Lição aí para vocês. Né? Vamos decorar mais um versículo. Né? Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante. Oi? Você sabia que era isso? Toda vez que eu começo a dar aula, eu falo um versículo no começo. É sempre esse daqui que a gente tem que gravar. Tá, decorar. Vamos lá. Hebreus 4:12. Outra coisa também, o que nós vamos fazer? Até o final das aulas todas do batismo aí, né, nós vamos tentar aí fazer um esforço para a gente ficar livre aí, vocês ficarem livres, né? Opa, vamos ler lá em Salmo, né? Daí ficar livre onde que está? Né? Hoje é tranquilo, vamos procurar no índice. Né? Mas a ideia é que a gente se liberte disso. Né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai decorar aí. Hebreus 4:12, é facinho esse versículo, né? E não vai esquecer do Romanos 5:12. E não vai esquecer do Romanos 5:12, porque, né? Mas a gente vai tentar aí decorar aí. Então não vamos fazer o seguinte, os 5 primeiros livros da Bíblia quais são? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Ou seja, se alguém falar assim, vamos ler o livro de Levítico, você já sabe mais ou menos onde fica. Opa, você não vai lá no meio da Bíblia, não, é logo no começo. Opa, é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Levítico, opa, terceiro livro. Né? Fica mais fácil para você procurar. E outra, se você chegar em Êxodo, você sabe que depois é Levítico. Opa, já sei. Né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Os 5 primeiros livros da Bíblia já está decorado, já, né, praticamente. Então nós vamos ficar com... Vou pressionar a mente de vocês aí para guardar aí. Né? Os livros históricos do Velho Testamento. Não, melhor, vou ser bonzinho. Ó, 5 primeiros livros da Bíblia e os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. 5 primeiros, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Semana que vem, pastor João vai dar aula semana que vem, ele vai perguntar aí, ó. João vai perguntar os versículos de cor e os primeiros 5 livros da Bíblia e os primeiros 5 livros do Novo Testamento. Os 4 primeiros. Tá. Os Né? 4 primeiros. Isso, os 4 primeiros. Vamos pôr 5 também, que fica mais fácil, né? Que é 5:5. 5:5. Do Antigo e o 5 do Primeiro. 5 do Antigo Testamento e 5 do Novo. Aí fica mais fácil. Hebreus 4:12. Ok? Beleza. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Tranquilo? A semana que vem nós vamos falar sobre... Não trouxe, né? Mas se eu não me engano, vai ser oração. Vou ver. Mas tá a igreja lá, nós vamos trocar. Vê se é isso. É igreja, não é? Mas vai ser oração. João vai falar sobre oração. É igreja. Então, mas nós vamos só trocar. Então a igreja vai lá por 7. Não. Não. Ah, sim, isso. Sim. Não, vai ser assim, ó. Vai ser oração, depois a igreja, depois vai na sequência. Tá bom? Então é oração, A oração vai pra igreja, Espírito Santo, fé, Isso, batismo, isso, ceia do Senhor e isso.
Por quê? Né? Porque na verdade a oração é uma coisa também muito importante. Né? E a ideia aqui, ó, até o final de todas as aulas aí, cada um vai orar aqui dentro. Né? Tranquilo, vai ser fácil. Né? Aí a Sr. João vai falar por que é importante a gente orar. Né? Por que Jesus como homem, e Jesus era Deus, por que ele orou tanto? Né? Jesus foi homem, mas ele não quer dizer que ele não deixou de ser Deus. Mas eu quero dizer que, como homem, ele não usou do poder dele como Deus. Né? Aqui na terra, todos os milagres que ele fez como homem. Né? A Bíblia fala assim, ó, que ele se esvaziou. Filipenses 2, se não me engano, 5 e 6. Que ele se esvaziou e se tornou em figura humana. Né? Ou seja, Jesus como homem, ele fez todos os milagres como homem. Não fez como Deus. Fala assim, Jesus curou o enfermo porque ele era Deus. Não, ele curou porque ele era homem. Ele se esvaziou. Ele não usou o seu poder dele como Deus para fazer as coisas. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, tem um texto lá que fala assim, ó, que Jesus dizendo assim, olha, obras maiores eu e você poderíamos fazer além do que ele fez. Você já parou para pensar nisso? Né? Que obras maiores eu e você podemos fazer além do que ele fez. Está escrito lá. Né? Semana que vem eu vou falar para o pastor João trazer o versículo. Se não me engano está lá em João. Lá no finalzinho do livro de João. Jesus falou assim, obras maiores vocês podem fazer. Né? Ou seja, então, quer dizer que a gente está muito distante daquilo que a gente poderia ser. Né? Tinha um professor lá no seminário, quando eu estudava a Bíblia, ele batia nos ombros da gente assim, ele falou assim, ó, você já parou para pensar que quando você chegar lá no céu, Deus vai mostrar, fala assim, olha filho, olha o que eu escrevi a seu respeito, e o que você viveu a esse respeito. Né? Ou seja, Deus, quando ele pensou em mim, quando ele pensou em você, meu irmão, minha irmã, né? Ele pensou coisas grandes, não foi pequeno. Né? O problema todo é que a gente acaba, né, muitas vezes desvalorizando quem a gente é. Né? Mas Deus, né, ele deu capacidade para mim e para você que a gente ainda não chegou lá. Né? E a gente vai ficar surpreso, a gente vai levar uma grande surpresa lá no céu. Né? Com certeza. Né? Deus falou assim, ó, você poderia, você tinha... eu tinha entregado tudo isso para você fazer. Mas, no caminhar, né, você acabou perdendo a rota. Né? Misericórdia. Né? Isso vai acontecer com todo mundo. Né? Mas o fato é, que eu estou citando para vocês esse texto aí de João, né? Porque Jesus disse, ó, obras maiores ainda vocês poderiam fazer além do que eu fiz. Né? Ou seja, e a gente vai ver, irmãos, olha, que Jesus, quantos anos de ministério Jesus teve? Jesus começou o ministério dele quando? Quantos anos ele tinha? Que a Bíblia começa a falar de Jesus. Quantos anos Jesus tinha? Alguém sabe aí? Não, era de vida. Não. Jesus, quando a Bíblia começa a falar de Jesus, só fala uma vez quando ele tinha 12 anos, que ele estava lá estudando, que o pai dele perdeu ele, a mãe dele perdeu ele 3 dias. Né? Eles foram para a festa lá se eu não me engano, da Páscoa, e aí Jesus ficou lá no templo, e aí todo mundo foi para outros lugares, e Jesus ficou lá. Aí acabou o dia, os pais dele voltaram, aí os pais pensaram que ele estava com os parentes. Né? Aí depois, chegou lá, era distante, aí depois ele falou, onde está Jesus? Jesus não aparece. Foram na casa dos parentes, Jesus não está. Aí voltou lá para Jerusalém de novo, isso demorou 3 dias. Aí foram lá no templo, achou Jesus lá. Aí diz o texto lá que Jesus estava com os doutores, aprendendo. Jesus, olha, uma coisa certa de Jesus,
Jesus, ele aprendeu, ele não nasceu sabendo. Ele aprendeu a gatinhar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a escrever, né? Jesus era homem que nem eu e você. A única diferença é que ele não tinha pecado. O restante é tudo igual. O mesmo sentimento, tinha tristeza, tinha fome, né? Tudo que você pensar, Jesus tinha. Né? E Jesus começou o ministério dele mesmo, foi batizado, Jesus foi batizado com 30 anos. O ministério dele como adulto só apareceu aos 30 anos. Por quê? Porque naquela época, né, que Jesus começou o seu ministério, por que ele não começou aos 18? Por que ele não começou aos 21? Porque, o que acontece? Hoje, qual a idade que passa de ser de maior hoje? 18. Aí 18 você pode ser até, se você cometer algum delito, você vai preso mesmo, né? Antes dos 18 você vai para a FEBEM. Não é assim? Que a FEBEM agora é outro nome, né? Que tem. Fundação Casa. Né? Mas por que Jesus começou aos 30 anos? Porque naquela época a maioridade era aos 30. Não era 18. Hoje não é assim, né? Né? Ou seja, as pessoas só davam ouvido para as pessoas que tinham acima de 30 anos, naquela época. Aí a pessoa podia falar, a pessoa podia... Opa, essa aí ela tem responsabilidade já. E aí Jesus só teve 3 anos de ministério. Ele começou o ministério dele com 30 anos, aos 33 ele morreu. Né? E aí, nesse período todo, né, ele fez tudo o que fez. Né? E a Bíblia fala que a gente poderia... Em 3 anos ele fez tudo o que fez. Agora, quantos anos a gente tem? Né? É por isso que a Bíblia fala que a gente poderia fazer muito mais do que ele fez durante os 3 anos. Né? Mas é só você pensar, para você orar a esse respeito. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos terminar, a hora já deu também. Alguém quer orar? Algum voluntário aí? Então eu vou orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa tarde de estarmos aqui juntamente com os teus filhos. Esteja fortalecendo a fé de cada um, abençoando, Senhor, a fé, Senhor Deus, a vida de cada um. O Senhor sabe, Pai, das guerras, das dificuldades que cada um tem. Mas nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor renove nesta hora, nesta tarde, Pai, a alegria, a paz, o consolo e tudo que cada um está precisando, Pai. Que o Senhor também dê ordem a respeito de cada família aqui representada. Vai suprindo, Pai, cada necessidade, Pai. Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, Pai. Que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, que ela venha discernir, Pai, tudo aquilo que eu e você, que cada um de nós precisamos, Senhor. Pai, fica conosco, Senhor. Nos prepara também para estar aqui amanhã pela manhã. Estaremos cultuando ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Leve cada um debaixo da Tua proteção para os seus lares. Nós oramos dessa maneira, agradecido ao Senhor. É no nome de Jesus. Amém. Amém. Cada paz.